Amém? Quantos receberam o renovo do Senhor nesta manhã? Aleluias. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Próximo. Sede vós igualmente perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próximo. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juízo está às portas. Próximo versículo. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Esse, o último. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Glória a Deus pelo Senhor e pela sua palavra. E não sei se você percebeu, dos 5 versículos que lemos, 4 falaram sobre paciência. E hoje é o nosso tema, amém? Amém, amém. Todo mundo impaciente. Vamos começar a exercitar a paciência até para começar a palavra, irmãos. Vamos ver se você tem paciência mesmo. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 11, que acabamos de ler. O autor, que é Tiago, o bispo Tiago, salvo me engano, esse Tiago aqui não era um dos discípulos, era o irmão de Jesus, se eu não estou enganado, se eu não fiz teologia errado. Esse Tiago não era o apóstolo, esse Tiago era o irmão de Jesus. Quem assistiu The Chosen tem uma noção do que eu estou falando aqui, mais do que ler na Bíblia, que hoje está mais fácil o povo ver The Chosen do que ler a Bíblia. Aí vocês vão entender que o Tiago da Bíblia aqui é o irmão de Jesus Cristo, filho de Maria. Quem não sabe, Maria teve muitos filhos. Foi só Jesus não, teve vários filhos. Mas voltando para o nosso assunto aqui, irmãos, que é muito, muito importante, que eu não vejo ninguém pregando, inclusive eu acho que eu falei esse tema em 12 anos de pastor, eu acho que eu falei uma vez na minha vida, se eu estou com a memória boa. Porque é algo que as pessoas não falam. Mas que hoje é muito, 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 muito importante. Tem dezenas de... Você colocar aí versículos que falam sobre paciência na Bíblia. Põe no Google aí agora, se você quiser. Vai aparecer mais de 30, irmão. E por que ninguém fala disso? Porque o povo não tem paciência nem para ler sobre os versículos de paciência. Nós vivemos num mundo, queridos, que reina a impaciência e a ansiedade. Sim ou não? Ou todo mundo aqui é paciente, zen, tranquilo? Não é mesmo. E nós vamos entender algo muito precioso da parte da palavra de Deus, como nós vivemos num mundo impaciente, num mundo ansioso, num mundo acelerado, em que tudo é para ontem, em que tudo, eu quero isso para ontem. Quantos e quantos episódios nós já vimos de pessoas impacientes, desequilibradas? Hoje mesmo a gente viu, vindo para cá. Ainda falei para o Marcelo, cadê o Marcelo? Sumiu? Foi lá fora. A gente estava vindo, estava eu, o Marcelo e o Lucas Daniel no carro vindo para o culto. E um cara estava impaciente. E quase bateu nos 3 carros. Inclusive, eu era um desses carros. Então, queridos, a impaciência, a ansiedade, a loucura
desse mundo acelerado, ela tem nos causado muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos problemas. Sim ou não? Muito do que nós passamos e do que nós vivemos é por causa da nossa impaciência, da nossa falta de paciência. E não por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos ter paciência. Para começo de conversa, a paciência é um fruto do Espírito. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Coloca lá os frutos do Espírito. O fruto do Espírito. O que é? Coloca lá para nós. Gálatas 5, 22. Começa assim: mas o fruto do Espírito é... Vamos lá, vamos ler lá. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Ah, tá lá. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, então muitas vezes eu quero dizer para você que é crente, que é cristão, que é nascido de novo, que é nascido de Deus, que aceitou Jesus no seu coração, que pediu para o Senhor fazer morada no seu coração. Muitas vezes a nossa falta de paciência, a nossa impaciência, a nossa ansiedade, a nossa aceleração, muitas vezes é falta de quê? Espírito Santo. Quando você estiver muito impaciente, muito intolerante, querido, a palavra de Deus vai nos dizer que muitas vezes é falta do Espírito Santo nos nossos corações. Porque se o fruto do Espírito é paciência, querido, a intolerância quer dizer que você está um pouquinho menos de Espírito Santo no seu coração. Todas as vezes que você se ver irritado demais, intolerante demais, impaciente demais, querido, é aquela máxima da sua mãe: você não está orando, né, irmão? Você não está orando, né, meu filho? Vai orar, menino, está faltando oração. Parece brincadeira, mas é algo real, queridos. E esse mundo de hoje, o mundo moderno, tudo nos leva a ser impacientes. Porque se paciência é algo de Deus, é o fruto do Espírito, é algo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo para cada um de nós, a impaciência é o quê? É o oposto, querido. É a falta de Deus, é a falta do Espírito Santo mesmo, não é? Não tem uma fórmula mágica. É pedirmos paciência a Deus. É nos enchermos do Espírito Santo, que vai nos dar domínio próprio, que vai nos dar paciência. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Não tem para onde correr, queridos. Não tem. E Tiago vai dizer aqui algo que é muito importante, que subiu aos meus olhos assim, e que é importante também. Ele diz: sede pacientes até quando? Uns 2 dias? 3 dias? Primeiro versículo aí, ó. 5, não sei se é o 7 ou 8. Sede pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, sempre. Forever, querido. Não é tipo assim: eu vou ser paciente hoje, amanhã eu vou chutar o balde. Não tem jeito. Se somos cristãos e somos filhos de Deus e cheios do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é paciência, domínio próprio, querido. Nós precisamos dominar as nossas emoções. Nós precisamos ser pacientes. E Tiago vai falar aqui sobre algo muito importante, queridos. Ele vai falar sobre relacionamento. Porque a impaciência, ela pode levar você até a morte. Como assim, pastor? Você ficou doido? É a impaciência que leva a maioria das pessoas à morte. Morte física e morte espiritual.
Eu não sei se você viu, não sei se foi semana passada, teve uma enchente, não sei se foi Fortaleza ou Recife. Teve um cara que entrou dentro do rio. Morreu ele, a mulher e o filho. Quem viu isso? Eu vi até o vídeo. Não queria ver, mas apareceu para mim. Esses dias de chuva, de tempestade, estava tendo lá, e aí a cidade toda estava alagada, e o cara estava no Land Rover, no Evoque. Estava ele, a esposa e um filhinho na cadeirinha atrás de 1 ano. Gente, a cidade estava lá, não é que estava assim, a rua que o cara estava alagada, a cidade estava alagada. A água estava no meio do carro. O cara olhou e falou assim, não, dá para eu passar. O falou, gente, isso é suicídio, isso não é... O que é isso, gente? Em pá, era só ele esperar. Que não tinha morrido ninguém. Ele estava hoje tranquilo. Ele, a mulher, morreu todo mundo. Em pá, ciência. Todo mundo acha que é dono do tempo. Todo mundo acha que é dono do tempo. Eu faço e acontece porque eu quero. É na minha hora, é no meu tempo. Dizer para vocês, nada é no nosso tempo. Nada. O que a palavra de Deus vai nos dizer a esse respeito, queridos? O que diz no livro de Eclesiastes? Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas, queridos. Todas as coisas. Não é na hora que eu quero, não é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer, na hora que Ele quer. E é por isso que o mundo e o diabo, ele é inimigo de Deus. E nosso inimigo. A palavra de Deus diz que o diabo ele é o inimigo das nossas almas. Se Deus é o Deus que dá paciência, amor, domínio próprio, o que é que o diabo vai dar para você? O contrário, o oposto. Impaciência, intolerância, ódio nos corações. O que é que essa geração mais tem hoje, queridos? Ansiedade, ódio, intolerância. Sim ou não? Vamos ser sinceros. É justamente o oposto ao que Deus dá. Se Deus é amor, tolerância, paciência, domínio próprio, o diabo é justamente intolerância, ódio, tudo o contrário. É tudo que ele tem gerado nas pessoas. E tudo isso leva à morte. Morte física ou morte espiritual. Porque a falta de paciência, queridos, vira intolerância, que vira briga, contenda, divisão, facção. Problema. Nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. A grande maioria das vezes, queridos, é a nossa falta de paciência que destrói os nossos relacionamentos, que mina os nossos relacionamentos. A nossa falta de paciência com o próximo, a nossa falta de paciência com o nosso cônjuge, a nossa falta de paciência com o irmão, que vai chegar no último nível, que é a nossa falta de paciência com Deus, que é o que vai tirar você da comunhão com o Pai. Por isso a paciência é tão importante. Por isso o Tiago falou, tenham paciência até que Jesus volte. Até que Ele venha. Pois Ele está às portas. O texto que lemos está dizendo exatamente isso. Porque a nossa impaciência, a nossa ansiedade, a nossa loucura de hoje pode destruir os nossos relacionamentos. E não os nossos relacionamentos entre nós, com os nossos irmãos, parentes, amigos, cônjuge, mas o nosso relacionamento com Deus, querido. Tiago começa aqui dizendo do relacionamento com os irmãos. Falou, tenha paciência uns com os outros, não fale mal uns dos outros. Tenha paciência uns com os outros. Por quê, querido? Porque muitas vezes nós queremos exigir do outro, nós queremos exigir do nosso irmão, nós queremos exigir do nosso cônjuge, queremos exigir das pessoas uma maturidade que eles não têm, uma experiência que eles ainda não têm. Queremos exigir algo que as pessoas não têm, que nós já temos.
Isso gera impaciência nos nossos corações. Nós precisamos ter paciência com o próximo. Amém, queridos? Glória a Deus, paciência com quem é mais novo, paciência com quem é mais velho. Paciência com o nosso cônjuge. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor teve paciência conosco. Não só teve, como tem. Todos nós erramos e falhamos todos os dias. E o Senhor tem paciência conosco. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós queremos exigir maturidade das pessoas que às vezes nós nem temos. Tiago vai dizer, tenham paciência um com os outros. Para de falar mal uns dos outros. Queridos, quanta paciência Deus já teve comigo e com você. Não sei com você, mas comigo Ele tem muita. Quantos erros e quantas falhas nós temos, queridos. Nós erramos e falhamos todos os dias. A palavra de Deus diz que aquele que acha que não erra, nisso já está pecando. Aquele que acha que não peca, nisso já está pecando. Porque nós pecamos. Porque só existiu um perfeito, que foi Jesus Cristo. Só existiu um perfeito, só existiu um que não pecou, foi Jesus Cristo. Todos nós somos seres humanos, falhos e pecadores. Nós erramos e falhamos todos os dias. Não se engane. Por isso nós temos que ter paciência uns com os outros. Porque a falta de paciência vai minando nossos relacionamentos, queridos. Vai virando intolerância, vai virando ódio, vai virando algo muito maior. A impaciência vira intolerância, vira ódio, e aí a pessoa não consegue olhar um na cara do outro, e começou com uma impaciência. Que virou intolerância, que virou ódio, e que ficou algo gigante no coração. Mas não só nos relacionamentos, queridos, mas no principal relacionamento que o diabo quer minar no seu coração, é o seu relacionamento com Deus. Que é o mais perigoso de todos. Nós, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus, temos que ter muita paciência. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo, como eu disse. Salomão vai dizer, e Deus deu a ele a direção e falou, olha, há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo para todas as coisas. Muitas vezes, querido, aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós estamos clamando ao Senhor, não está no tempo certo, não está na hora certa, e por isso Deus não te deu, por isso Deus não vai fazer. E por isso nós, com a nossa impaciência, a nossa ansiedade, começamos a falar mal de Deus e assim por diante. E o nosso relacionamento com Deus fica ruim. Por causa da nossa impaciência, até mesmo com Deus. A impaciência é refletida não só nos relacionamentos com os irmãos, mas no nosso relacionamento com Deus, que é o principal. E isso quem coloca nos nossos corações, queridos, é o diabo. Porque se é o Espírito Santo que traz paciência, é o diabo que coloca o oposto. Que lança mentira, lança sofismas. Que são as mentiras do diabo. Fala, olha aí, ó, você está orando aí, tem tanto tempo aí, Deus não fez? Deus não te ama. O seu pai não te ama. Mas nós temos que entender, queridos, na nossa vida, que há tempo para tudo. Que muitas vezes Deus não nos dá aquilo que estamos pedindo, porque Ele está preparando exatamente o nosso coração para receber aquilo. Porque se for no tempo errado, querido, a bênção vira maldição. E eu já vi isso acontecer na minha vida e na vida de muitas pessoas. Da gente pedir coisas para Deus no tempo errado, na hora errada, do jeito errado, e a bênção virar maldição. E aquilo que você pediu para Deus te afastar de Deus. E aquilo que você pediu para Deus te colocar longe da presença de Deus. E não é isso que Deus quer. Qual é o pai que vai dar um presente para o filho, sabendo do resultado
ruim. Vocês que são pais que estão aqui, vocês dariam algo para o seu filho sabendo que o final seria ruim? Você daria um carro para o seu filho de 10 anos sabendo que ele ia jogar esse carro no poste ali na primeira esquina? Quem faria isso? Assim é com Deus, queridos. Tem tanta coisa que Ele não nos dá porque Ele já sabe o resultado. Mas nós, na nossa impaciência, Senhor, por quê? Porque você já sabe. No íntimo, no nosso interior, às vezes a gente até sabe. Que não é o tempo, não é a hora, não é o momento. Mas por causa da nossa impaciência, o nosso relacionamento com Deus fica ruim. Por causa da nossa impaciência, o nosso relacionamento com as pessoas fica ruim. E exatamente por isso nós precisamos pedir ao Senhor paciência. Amém? Glória a Deus por isso. Nós precisamos pedir ao Senhor paciência, queridos. Precisamos pedir ao Senhor que gere essa paciência nos nossos corações. Para que o Espírito Santo de Deus gere essa paciência, domínio próprio nos nossos corações. Eu não sei vocês, mas quando eu me converti, queridos, de fato e de verdade, apesar de eu ter nascido na igreja, eu me converti aos 9 anos. E fui realmente fazer algo para Deus, o reino de Deus, aos 14, 15 anos de idade. E não sei se você veio assim como uma pessoa paciente, pacífica, tranquila. Eu não era. Não sei se alguém aqui me conheceu, meus pais não estão aqui para confirmar. Se alguém me conheceu aqui adolescente ou com uns 20 anos de idade. Eu era a pessoa mais explosiva que tinha. Pouca gente me conheceu nessa época aqui. Eu era a pessoa, bateu, levou. Até que um dia o Senhor falou para mim, isso é falta do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? É porque muitas vezes nós fazemos isso e falamos, esse é o meu jeito. Quantos já ouviram isso? É meu jeito. Fulano é assim mesmo, não. É falta de Deus mesmo, é falta do Espírito Santo. Nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções, querido. Por isso que acontece tanta fatalidade, tanta coisa aí errada, tanto negro querendo matar o outro no trânsito, falta de paciência, falta de intolerância, falta de domínio próprio, que é falta do Espírito Santo, que é falta de Deus. Mas nós como cristãos, querido, nós não temos essa desculpa não. Eu sou assim, nasci assim, você assim. Não, não vai não, querido. É o Espírito Santo que te renova, é o Espírito Santo que te dá domínio próprio, é o Espírito Santo que te dá paciência. Quando eu era adolescente, quando eu era mais jovem, nossa, eu era estourado. Tudo era bateu, levou. A pessoa vinha, eu dava uma resposta. Até que o Espírito Santo falou, você vai ver o que é paciência, o que é domínio próprio. E o Senhor me ensinou, querido. E tem me ensinado até hoje. O Senhor quer nos ensinar a cada dia. Eu quero que você saia daqui entendendo que só é possível ter paciência, domínio próprio. Só é possível dominarmos as nossas emoções e não sermos dominados por elas. Temos paciência com os outros, temos paciência com o próximo, temos paciência com o nosso cônjuge, com o nosso irmão, se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque esse sentimento não vem de nós. Não vem. Existem pessoas que são calmas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa calma. Mas paciência e calma são coisas diferentes. Pega um calmo e põe ele no trânsito para você ver. Na segunda hora do trânsito, a calma dele acaba, meu irmão. Não sei se você... Tinha um desenho muito antigo do Pateta, ele acabou de lembrar. E o fulano é um senhor, fulano, ele é muito calmo. Aí ele entrava no carro e ele virava o Satanás.
xingava todo mundo, atropelava meio mundo de gente, batia no cachorro, chutava canela de veinha. Ele desceu do carro, nossa, ele era tranquilo. Ele entrou no carro e transformava. É mais ou menos isso, irmão. Calma, paciência e domínio próprio são coisas diferentes. Eu sou uma pessoa calma, mas eu sou uma pessoa ansiosa. São coisas diferentes. Mas as nossas emoções não podem ser dominadas por nós mesmos. Amém, queridos? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Amém? Amém? Para quê? Para termos uma vida melhor. Precisamos pedir ao Senhor que encha os nossos corações com o Espírito Santo, nos renove e nos encha de paciência. Quando seu coração for cheio de paciência, querido, seu relacionamento com o outro vai ser melhor, seu relacionamento com Deus vai ser melhor. Você vai entender que as coisas não são no seu tempo, não são na sua hora, mas são no tempo de Deus, na hora de Deus, do jeito de Deus. Amém? Amém? Cada um tem o seu tempo, querido. Nós não somos todos iguais, glória a Deus por isso. Imagina se todo mundo fosse igual, fizesse a mesma coisa. A vida seria um tédio total. Porque todo mundo faria a mesma coisa todo dia. Isso não é bom para ninguém. Nós precisamos dominar as nossas emoções e pedir a Deus paciência. Pedir para que o Espírito Santo nos encha de paciência. Amém? Para terminar, Salmo 40. Abre aí para nós o Salmo 40. Salmo 40, versículo 1 em diante. Abre aí para a gente. O que está falando lá no Salmo 40? Se não abrir aí, eu vou ler aqui. Tem que ter paciência. Aê! Nessa tradução não tá bom não. Só depositei a minha esperança. No meu também, no meu tá paciência mesmo. Esperei com paciência no Senhor. Põe na NVI aí. Está na King James. Aqui muda as palavras. Mas no meu está paciência. Esperança e paciência são sinônimos. Mas eu vou ler no meu aqui então. Vou só mudar a palavra ali para vocês entenderem. Depositei toda a minha esperança no Senhor. O meu está esperei com paciência no Senhor. Que são coisas diferentes aí, ó. Porque ele estava com o versículo errado também, né? Não, é porque é ACF lá. Olha lá. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, queridos. Pela paciência, pela fé, Abraão viu o agir de Deus. Mas pela sua impaciência, a sua família sofreu no Egito. Pela fé, Moisés viu o mar vermelho abrir. Mas pela sua impaciência, ele feriu a rocha e não entrou na terra prometida. Pela unção do Senhor, Saul foi levantado rei de Israel. Pela sua impaciência e desobediência ao Senhor, perdeu o seu reinado. Entendem que tudo pode mudar por causa da nossa impaciência e desobediência ao Senhor? Mesmo os homens de Deus, por causa da sua impaciência, sofreram consequências. Então, querido, peça ao Senhor paciência, porque isso é algo que está faltando demais nas nossas vidas. Pedimos ao Senhor paciência e domínio próprio, para não sermos governados pelas nossas emoções, mas dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar.